Dica do dia, concordância com expressões partitivas. Eu sou o professor José Maria, professor de língua portuguesa. É enorme meu prazer em me dirigir a vocês. Vamos lá para a tela. Vamos lá para a tela. Nossa dica do dia, concordância verbal, concordância verbo-nominal. Assunto gigante, tá, moçada? Não vou mentir para vocês. É um assunto gigantesco. Não dá para você secar todo esse tópico numa tarde. Não dá. Talvez você precise de alguns dias de muito estudo e muita prática para assimilar com eficiência todos os casos de concordância, se não todos os mais importantes. É um assunto realmente muito vasto, demanda muito esforço. Agora a minha dica aqui vem no sentido de apontar o seu norte para alguns casos de concordância que são muito importantes. Eu trouxe um deles aqui, tá? Um deles aqui super explorado em provas de concurso. A concordância, galera, com expressões partitivas. Vem comigo aqui na tela que eu vou explicar para vocês como é que funciona esse caso de concordância. Meus amigos, primeiramente, você precisa ser capaz de identificar uma expressão partitiva. Eu preciso identificar a presença dela lá na frase. Bom, o nome está dizendo, expressão partitiva é uma expressão que sinaliza para a gente a ideia de parte. Imagine um todo, você vai selecionar partes desse todo. Vou exemplificar aqui algumas das mais comuns expressões partitivas. Vem aqui comigo. A maioria de. A maioria de é uma expressão partitiva. Tá? Veja, a maioria, vamos supor, a maioria dos alunos. São todos os alunos? Não, uma parte apenas deles, né? Beleza? Uma expressão partitiva, portanto, a maioria de. Grande parte de. Grande parte de. A própria presença aqui da palavra parte, né? Já sinaliza aí que se trata de uma expressão partitiva. Grande parte dos alunos, grande parte dos funcionários. Não são todos os alunos, não são todos os funcionários. Eu estou selecionando apenas uma parte deles, né? Continua aqui comigo. Boa parte de. Então você vai lá ler o seu texto. E assim que você visualizar expressões como essas, que eu aí listei, fica ligado, tá? Fica ligado aí, porque provavelmente a questão vai puxar algo relativo à concordância. Meus amigos, o que mais que nós temos? Imagine frações. Vamos abrir aqui um pouco o leque. 1/3 de, 3/5 de, 2/7 de, e por aí vai. O que acontece? Frações. Concorda comigo? Frações são expressões partitivas. Quando eu digo 1/3 dos funcionários, não foram todos os funcionários, né? Foi uma parte deles. Essa parte corresponde a 1/3, a fração 1/3. É uma expressão partitiva também. Então joga aqui no saco das expressões partitivas as frações, as porcentagens. Suponha aqui 10% dos deputados. 10% dos deputados, não foram todos os deputados, apenas uma parte deles, e essa parte corresponde ao percentual 10%. Então veja a ideia, você não precisa decorar todas as expressões partitivas, pelo amor de Deus, não faça isso. Pegue a ideia, o que elas expressam, o que elas sinalizam. A ideia de parte, você tem um todo, você vai selecionar partes desse todo. Tá, professor, já entendi o que é uma expressão partitiva, mas o que tem de especial essa concordância com expressões partitivas? Vem aqui comigo, eu vou explicar por meio de uma questão. Todas as nossas dicas, elas vêm acompanhadas de uma aplicação prática, que é uma questão de prova de concurso, perfeito? Vamos lá, vamos resolver aqui essa questão. A maioria dos laboratórios acredita que o acúmulo de trabalho é o maior problema que enfrentam, e boa parte dos pedidos de aumento no orçamento baseia-se na dificuldade de dar conta de tanto serviço. O que o item aqui, certo ou errado, nos traz? Seria mantida a correção gramatical do texto, caso a forma verbal acredita, que está aqui destacada em laranja, fosse flexionada no plural, acreditam. Legal, bacana. O que eu já anoto aqui, galera? Eu já anoto aqui a presença de quem? Dela. A maioria de. Eu já anoto aqui a presença da nossa queridíssima amiga expressão
partitiva, expressão partitiva, não é verdade? Show de bola. Continua aqui comigo. Explica aí pra gente, professor, como é que se dá essa concordância com expressões partitivas. Vamos que vamos. Meus amigos, olha só. Como é que está lá no texto original? A maioria dos laboratórios acredita. O verbo está lá no singular. Sabe por que ele está no singular? Porque ele está concordando, ó, com o núcleo do sujeito, que é o núcleo da expressão a maioria de, da expressão partitiva maioria, né? O verbo está no singular porque ele concorda com a expressão partitiva, com o núcleo da expressão partitiva maioria. Perfeito? Show de bola? Maravilha. Moçada, nós temos uma segunda possibilidade de concordância, que é justamente a que foi proposta aqui na reescrita. Né? O item pede que nós passemos o verbo aqui do singular para o plural acreditam. É possível isso? Galera, é possível também. Porque, veja, no caso, né, de concordância com expressões partitivas, você também pode fazer a concordância do verbo, ó, com os especificadores da expressão partitiva. Veja que eu destaquei aqui, ó, laboratórios, né? O professor repete, como assim? Especificadores da expressão partitiva? Sim. Quando você fala a maioria de quê? Você precisa especificar. A maioria, no caso aqui, ó, dos laboratórios. Laboratórios é o especificador da expressão partitiva a maioria de. O verbo, acreditam, ele concorda com o especificador. Então veja, duas possibilidades que estão de acordo com a norma culta. Elas estão corretas. Você pode fazer o verbo concordar com o núcleo da expressão partitiva, você pode fazer o verbo concordar com os especificadores da expressão partitiva. Listemos aqui outros exemplos, ó, outros exemplos. Vamos supor, boa parte dos alunos. Aí eu estou na dúvida, acertou ou acertaram? As duas possibilidades, ó. Se você quiser concordar com o núcleo da expressão partitiva, a palavra parte, né, de boa parte de, boa parte dos alunos acertou a questão. Se você quiser concordar com os especificadores da expressão partitiva, no caso alunos, boa parte dos alunos acertaram a questão. Grande parte dos funcionários, possibilidade 1, aderiu à greve, aderiu no singular concordando com grande parte de. Né? Grande parte dos funcionários aderiram à greve, aderiram no plural, concordando com o especificador da expressão partitiva. Funcionários no caso. Legal, bacana. Professor, resumo da ópera. Para resumir, tanto faz o verbo no singular como no plural. Cuidado, tá? Cuidado quando você decorar desse jeito aí, porque você corre riscos, tá? Tanto faz o singular como o plural, neste caso aqui, em que o núcleo da expressão partitiva está no singular e os especificadores estão no plural. Aí tanto faz o singular como o plural aqui neste caso. Pode ocorrer o seguinte, aí as bancas elas fazem isso para te pegar, tá? Que aí o cara decorou, não, tanto faz aqui singular como plural quando aparecerem expressões partitivas. Ele se equivoca, fácil. Pode ocorrer de na sua frase, tanto o núcleo da expressão partitiva como os especificadores dessa expressão estarem no mesmo número. Eles podem estar ambos no singular, ambos no plural. E aí a concordância vai ficar engessada nesse número. Vou te dar um exemplo bem simples, né? Vamos aqui, ó, escreve comigo aqui no quadro. Grande parte do Congresso, aí eu tô na dúvida aqui, ó, apoiou a reforma, tô na dúvida, professor, se eu ponho apoiou ou, corrige aqui, certo? Apoiou ou o plural? Apoiaram. Estou na dúvida, professor. Aí alguém mais afoito diz, professor, tanto faz aqui o singular como o plural, professor. Tanto faz o singular como o plural. Você tem aqui, ó, grande parte de, é uma expressão partitiva, concordância com expressões partitivas. O verbo tanto pode ficar no singular como no plural. Olha aí o equívoco. Galera. Vamos com calma. Vamos entender o porquê das coisas, ó. Entendendo o porquê das coisas, aí você não fica vulnerável. Primeira possibilidade de concordância, vou concordar com o núcleo da expressão partitiva. Palavra parte. A palavra parte está no singular, vai amarrar o verbo aqui no singular, apoiou, tá?
Então, primeira possibilidade, concordar com a expressão partitiva, com o núcleo da expressão partitiva. Segunda possibilidade é concordar com o especificador da expressão partitiva. Agora note, o especificador da expressão partitiva, congresso. Congresso está no singular, cara. Congresso é uma palavra singular, o que vai amarrar o verbo também no singular. Ou seja, apoiaram, não há possibilidade. Não há possibilidade de você empregar o verbo, neste caso, no plural, porque tanto a expressão partitiva, o núcleo dela, como o especificador dessa expressão estão no singular. O verbo, portanto, vai ficar no singular amarrado, engessado. Tá? Você não vai ter essa possibilidade aí. Legal? Bacana? Então, cuidado aí. Resumo da ópera. Concordância com expressões partitivas. Já sabemos o que é uma expressão partitiva. Possibilidade 1. Verbo concordando com o núcleo da expressão partitiva. Possibilidade 2. Verbo concordando com o especificador dessa expressão. Legal? Bacana? Vamos responder a nossa questão. Vem comigo. Vamos responder a nossa questão. Né? Seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal acredita fosse flexionada no plural. Acreditam. Galera, nosso gabarito certíssimo, né? Nosso gabarito certíssimo. Né? Então, fica até ligado, porque esse tipo de redação aqui de item, de questão, ele é muito comum, né? Quando o cara lá na prova vem com a seguinte conversa: cara, tá vendo o verbo que tá lá na linha tal? Se esse verbo que está lá na linha tal, ele está no singular, vamos supor, se a gente passá-lo para o plural, a correção gramatical vai ser mantida, o sentido original também vai ser ali preservado, ok? Vai ficar tudo certo, maravilhoso. Quando a questão vem com esse papo, você já sente no ar um cheirinho de concordância com expressões partitivas. Verbo concordando com o núcleo da expressão ou verbo concordando com o especificador dessa expressão partitiva. Essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um joinha aqui no vídeo. Fazendo isso, o YouTube consegue ler, né, que você gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Inscreva-se no meu canal, clica aí no sininho para receber as notificações, né? Dicas, né, de língua portuguesa, eu estou aqui diariamente, né, presente no canal, enfim, trabalhando essas dicas, né, de conteúdo super relevantes aí para provas de concurso. Meu forte abraço e até as próximas. Tchau, tchau.